Era 1581. No coração do Japão feudal, um homem caminhava pelas ruas de Kyoto e parou o tempo. A multidão se aglomerava. Crianças escalavam cercas. Adultos empurravam uns aos outros só para ver. E o que eles viam era algo que jamais tinham imaginado. Um homem de pele completamente negra, com mais de 1,80 m de altura, músculos que rivalizam com os dos melhores guerreiros do país. Esse homem não era um mito, não era uma criatura de um conto popular. Ele era real. E em poucos meses ele se tornaria algo que nenhum estrangeiro jamais tinha sido no Japão. Um samurai a serviço do homem mais poderoso do país. O nome dele era Yasuke. A história de Yasuke começa longe do Japão, muito longe. Não se sabe ao certo onde ele nasceu. A hipótese mais aceita pelos pesquisadores aponta para Moçambique, na costa leste da África. Outros especulam que ele poderia ser etíope ou sudanês. O que se sabe é que em algum momento ele chegou às mãos dos jesuítas portugueses e italianos que operavam rotas comerciais e missionárias pelo Índico. Por volta de 1579, o padre jesuíta Alessandro Valignano estava fazendo uma visita de inspeção às missões no Japão. E ele trouxe Yasuke consigo, provavelmente como servo ou acompanhante. Essa é a última hora. Quando o grupo desembarcou no Japão, Yasuke já não era não é o invisível. lendário samurai. A simples presença dele nas ruas gerava comoção. Em Kyoto, a curiosidade foi tão grande que a multidão que tentava ver o homem de pele negra chegou a machucar pessoas no empurra-empurra. Um verdadeiro caos. E foi exatamente essa comoção que chegou aos ouvidos de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga era, naquele momento, o senhor de guerra mais temido do Japão. Um homem brutal, genial e completamente fascinado por tudo que era estrangeiro. Quando ele soube do africano que estava causando tumulto na cidade, mandou chamá-lo. O encontro foi imediato e desconcertante. Nobunaga não acreditou no que viu. Ele estava convicto de que a pele de Yasuke era tinta, algum truque ou performance dos jesuítas. E então fez algo que deixaria qualquer outra pessoa humilhada. Ordenou que esfregassem o corpo de Yasuke com força para provar que a cor era real. Yasuke deixou. A tinta não saiu, porque nunca houve tinta. O que aconteceu depois foi surpreendente. Nobunaga não ficou constrangido pela própria ignorância, ficou encantado. Diante dele estava algo que sua mente estratégica e curiosa imediatamente reconheceu. Um guerreiro extraordinário, de estatura imponente, com calma e presença que poucos homens do seu próprio exército tinham. Os dois começaram a conversar, com a ajuda de um intérprete, e Nobunaga ficou impressionado também com a inteligência de Yasuke. Segundo relatos da época, o africano aprendeu japonês com velocidade notável. Yasuke passou a fazer parte do círculo íntimo de Nobunaga, e não como um objeto de curiosidade, como um homem de confiança. Nobunaga lhe deu uma casa, lhe deu uma espada, um presente de enorme valor simbólico no Japão feudal, onde apenas samurais podiam portar armas livremente, e o nomeou para um cargo que não tinha precedentes para um estrangeiro, Tsukai Ban, que pode ser traduzido como porta-espadas ou guarda-costas de alto escalão. Pensa no que isso significa. O Japão do século XVI era uma sociedade rigidamente hierarquizada, onde nascimento e linhagem determinavam seu lugar no mundo. Para um africano, sem família samurai, sem clã, sem sobrenome japonês, chegar a essa posição era algo que simplesmente não deveria ser possível. Mas Nobunaga não era o tipo de homem que se deixava prender pelas regras que outros criaram. Yasuke era guerreiro, era confiável, era leal. E isso bastava. Junho de 1582. O templo Honnoji, em Kyoto. Oda Nobunaga estava ali com uma guarda reduzida, em trânsito para uma campanha militar. Na madrugada, um dos seus próprios generais, Akechi Mitsuhide, cercou o templo com um exército de mais de 10.000 homens. A traição mais famosa da história japonesa havia começado. Yasuke lutou. Ele estava lá.
Os registros indicam que ele combateu ao lado das forças de Oda até que ficou claro que a batalha estava perdida. Nobunaga, cercado e sem saída, cometeu seppuku, o suicídio ritual dos samurais. Com a morte do seu mestre, Yasuke ainda tentou levar a resistência adiante ao lado do filho de Nobunaga, Oda Nobutada, mas foi capturado pelas forças de Mitsuhide. E aqui acontece algo que diz muito sobre como o próprio inimigo enxergava Yasuke. Mitsuhide olhou para o africano diante dele e disse, segundo os relatos, ele não é japonês, não é nem homem, é uma besta. E o mandou de volta para os jesuítas, vivo, sem exigir o suicídio ritual que seria a única saída honrosa para um samurai derrotado. Um insulto disfarçado de misericórdia. Ou talvez só uma demonstração de que, para Mitsuhide, Yasuke simplesmente não cabia nas regras do jogo. E aí, a história para. Yasuke foi entregue à igreja jesuíta. E depois disso, silêncio. Os registros históricos simplesmente deixam de mencioná-lo. Nenhuma carta, nenhum diário, nenhuma nota de missão diz o que aconteceu com o africano que por alguns anos foi uma das figuras mais extraordinárias do Japão feudal. Alguns pesquisadores especulam que ele continuou como servidor dos jesuítas. Outros acreditam que ele pode ter tentado voltar para a África. Uma viagem longa, perigosa e incerta para alguém que havia passado anos em outro continente. Há quem sugira que ele ficou no Japão, em alguma obscuridade que os documentos da época não registraram. A verdade é que não sabemos, e talvez nunca saibamos. Mas o mundo não deixou Yasuke ser esquecido. Nos últimos anos, a história dele foi resgatada com força total. Em 2021, a Netflix lançou o anime Yasuke, com dublagem de Lakeith Stanfield na versão original. Uma obra que usa a figura histórica como ponto de partida para uma fantasia de ação, com magia e demônios, mas com aquele núcleo emocional real. Um homem que não pertencia a lugar nenhum, mas encontrou um propósito. No jogo Nioh, Yasuke aparece como personagem secundário. E em Assassin's Creed Shadows, lançado em 2025, ele é finalmente um protagonista jogável, navegando pelo Japão do período Sengoku como um shinobi africano. O jogo gerou polêmica por algumas liberdades históricas, mas também reacendeu o debate sobre quem tem espaço na narrativa histórica e quem fica de fora. A realidade histórica é mais sóbria que essas ficções, é claro. Yasuke não era um assassino místico. Ele era um homem de carne e osso, jogado pelo mundo por circunstâncias que nunca escolheu, que encontrou em Nobunaga alguém capaz de reconhecer seu valor num lugar que poderia tê-lo tratado como menos que humano. E talvez seja exatamente essa a parte mais poderosa da história. Não a fantasia, a realidade. Um africano no Japão do século XVI, que foi samurai.